Agora acho que vai, hein? Vamos lá. Apareceu aí, pastor? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Só estou te ouvindo. Ok. Você vai aqui. Isso é uma benção. Sim. Deixa eu ver. Para mim abriu aqui. Abriu? Mas tá escuro a tua parte aí. A minha parte tá escura. No canto. Tá igual do Tá pastor escuro. aquela vez. Tô Não, escuro. esse é o problema do Face, né? Que ele não abre a outra imagem. Nossa, não aparece a outra, né? Eu tô aparecendo e a imagem do pastor não tá aparecendo. Não aparece. Não aparece. É um problema que o Facebook Sim. fez para nós aí. Depois vai ficar certo, né? Depois, na hora que encerrar, vai Sim, ficar sim. certo. Eu acho que a gravação, pelo menos, eu acho que vem normal, né? Eu acho que vem. Eu tô me vendo aí, mas não tô vendo o pastor. Tô ouvindo. Sim, O sim, som tá bom. talvez. O A som tá bom. gravação, ela tem as imagens, mas Sim. na hora da participação não vê, né? Vamos ver como é que vai ficar. Maravilha, Sim. pastor. Mas vamos dar seguimento, né? Na live que começamos no Vamos YouTube. então. Vamos Tá? então, em nome de Jesus. Não, ele não Glória a entrou em Deus. contato aí? O Não entrou, né? o pastor ainda não entrou em contato ainda, pastor, o Cláudio. Pastor É, Cláudio. Vamos dar seguimento, né? sim, sim. Aguardando ele aí. Quer aguardar mais uns minutos? Não, se o pastor quiser discorrer, falar do assunto que nós tinha não Sim, sim. terminado, né? Pelo, É, pelo é YouTube, o livro Daniel 12, né? 12, versículo 4. Já dá seguimento. Isso, É só bom. isso. Amém. Glória a Maravilha. Deus. Glória ao Pai. Vamos começar? Pode começar, fica tranquilo, pastor. Amém. Graças a Deus. Quero, em primeira mão, dar boa tarde aos irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe. Estamos aqui mais uma vez Glória a com o Deus. livro de Daniel, nesta mensagem, esse tema abençoado. E está me ouvindo bem, hein? Estou ouvindo perfeitamente. Amém. Eu quero deixar aqui uma observação aqui em primeira mão a respeito de um resumo aqui da vida de Daniel, antes de entrar no capítulo 12, versículo 4, Sim, que diz assim, quem era Daniel? Daniel foi um profeta judeu que nasceu no ano 600 AC, antes de Cristo. Nasceu no ano 600 antes de Cristo. Referência Daniel 1:17 e 2:19. E ele era da descendência de Judá. Segundo, quem foi Daniel? Cresceu em Judá, onde ficava a cidade de Jerusalém e o templo dos judeus. No ano de 617 a.C., Nabucodonosor conquistou Jerusalém, o rei da Babilônia, e levou cativos homens, os mais importantes do país, inclusive Daniel. A referência que fala sobre isso na palavra é Daniel 1:1 e 2 Reis 24:15. Observação: Daniel, junto com outros jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram levados cativos, né? E Daniel, ele era um jovem nobre judeu. O seu nome na Babilônia era conhecido como Beltesazar. Não era Daniel, o nome lá na Babilônia era Beltesazar. Ele já tinha ofício de profeta antes de ir para a Babilônia, só não exercia o ofício. Ele tinha um ministério profético antes de ser levado cativo na Babilônia. Provavelmente tenha se tornado eunuco na Babilônia por exigências do rei, né? Tinha o dom de interpretar sonhos e visões em ministério do futuro. Daniel foi um jovem judeu de linhagem nobre da tribo de Judá. Então, a nobreza, ele não era um jovem pobre, de classe média, ele era um jovem nobre da realeza, né? E ele vinha da tribo de Judá. Ele foi um dos primeiros judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Foi um dos raros profetas que desenvolveu seu ministério em solo estrangeiro. Isaías profetizou também sobre o ministério e o cativeiro de Daniel, capítulo 39, versículos 6 e 9, sobre Daniel e o cativeiro de Israel na Babilônia, né? Então, alguns pontos de referência que fala sobre
a vida de Daniel. Entrando na mensagem, meus irmãos, no livro Daniel, capítulo 12, versículo 4, do qual paramos, diz assim, versículo 4: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, eis que estava em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e outro lado à beira do rio. Ele disse, homem vestido de linho. Ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Estes versículos referentes a esta passagem, os tempos do fim, o que nos fala aqui que Daniel esteve em contato com o próprio anjo de Deus, que diz para ele, encerra estas palavras no livro e até o fim dos tempos, porque muitos vão correr atrás de ciência e ela se multiplicar. O interessante, quando fala de ciência e multiplicação naquele tempo, é notável como ele já estava prevendo o futuro profeticamente, através de visões. Porque poucos sabem, a vida de Daniel era uma separação total, em consagração, oração e jejum, tanto quanto ele rejeitou as iguarias do rei, ele não aceitou comer na mesa do rei para não se contaminar com as iguarias do rei, e comia legumes e tomava água. E vivia em constante jejum e oração, e quem falou com ele foi o anjo de Deus ali, né? E disse, encerra as palavras do livro até o fim do tempo. E muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Falando e voltando à questão da ciência, que ele estava profetizando, que ele estava relatando aqui, irmãos, e se entra mais profundamente, porque Deus deu as mais profundas revelações a ele, até do Apocalipse, né? Visões e revelações dos finais dos tempos a ele, pela comunhão perfeita que ele tinha com Deus lá no cativeiro, lá em Babilônia, quando ele esteve preso e era servo do rei, servia. E o detalhe é que ele se tornou eunuco, a palavra não diz, e a história não diz que ele já era eunuco antes de ser levado cativo. Diz a palavra, a história que nos vê, segundo o que está relatado em livro de Reis, Segunda Reis, e no livro de Isaías, ele era um moço comum, uma pessoa normal. Mas o que nos dá a entender que ele se tornou eunuco quando ele foi levado à Babilônia para servir o rei. Para servir o rei, ele e mais os seus companheiros, Sedraque, Mesaque e Abidnego, né? O que a história nos fala. A questão da ciência é o que está se cumprindo hoje, meus irmãos. A tecnologia, né? A tecnologia avançada, as próprias redes sociais, né? A internet. Hoje tem também, hoje está tão avançada a ciência que hoje os robôs estão tomando conta do mundo na questão de trabalho, tirando empregos, né? Estão tomando conta do mundo nesse sentido com a inteligência artificial. E isso foi profetizado naquela época através desses homens de Deus. Então você vê, e a questão que a ciência não parou por aí. A ciência, a tecnologia, ela aumentará, segundo o que está escrito aqui, e a ciência se multiplicará. Se a ciência fosse algo estável e realmente só a ciência vai acontecer até um determinado tempo e vai se estagnar, não. A palavra diz que ela vai continuar se multiplicando, coisas novas vão continuar vindo. Vai começar a acontecer coisas maiores
e que vai ser benefícios e não aos homens. O simples fato hoje de os robôs estarem tirando o emprego das pessoas e fazendo muita coisa que o homem fazia antes, isso aí também já é um cumprimento da palavra naquele tempo, profeticamente que eles cumpriram, pela boca dos profetas. E Daniel foi um dos escolhidos de Deus para profetizar isso, do qual Deus a revelação, né? Seguindo o texto aqui, versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um desses à beira do rio, outro do outro lado à beira do rio. Isso foi uma visão, né? Que ele estava se referindo, segundo o entendimento dele, que dois estavam à beira do rio e outros dois à beira do rio também, do outro lado. Quem estaria à beira do rio lá? São seres, são anjos, são enviados de Deus, porque ele estava tendo uma visão celestial naquele momento, que estava revelando a ele. E o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim dessas maravilhas, ele estava fazendo a pergunta ao homem que estava de linho. Então são visões de Deus, que Deus estava revelando a ele as grandezas do céu e também a visão de um futuro e dos finais dos tempos do fim, como diz o título aqui desse texto. Então nós entendemos hoje que este homem que estava vestido era um anjo, um ser celestial que estava ali transmitindo a visão a ele. E ele estava maravilhado, que a frase diz aqui, quando será o fim dessas maravilhas? Ele faz essa pergunta ao homem que estava de linho sobre as águas do rio. E eu vi, versículo 7, eu vi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, qual levantou ao céu sua mão direita e a sua mão esquerda jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria por um tempo, o tempo da metade do tempo, quando tivesse acabado de espalhar o poder do povo santo, e todas essas coisas seriam cumpridas. Aqui está falando também deste mesmo homem, deste varão, deste ser celestial, que estava sobre as águas do rio, que levantou a mão ao céu, à direita e à esquerda, jurou por aquele que está, jurou por Deus, por aquele que está vivo, que vive eternamente, que tudo seria por um tempo. Quer dizer, aquilo que ele estava vendo, a visão que ele estava vendo dos seres, dos anjos, dos seres celestiais estavam com ele, que tudo seria um tempo que iria se cumprir. Seria um tempo que iria se cumprir. E tempos em tempos seriam a metade do tempo. E quando tivesse acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas seriam cumpridas. Aqui entra a igreja. Aqui entra quem é o povo santo de Deus? Somos nós. A igreja de Jesus na terra. Enquanto tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Quer dizer, no nosso entendimento, para eles seria, no entendimento deles, espalhar o poder do povo santo, até que viesse o fim de todas as coisas, se cumprisse. Talvez eles não tivessem o entendimento que nós temos hoje, de que esse povo santo e o poder que seria espalhado é o evangelho, é a salvação, é no tempo da graça no qual nós vivemos, porque o povo santo que ele está falando aqui, a igreja, somos nós. E o poder se espalhar é o evangelho, é a verdade, para que todos sejam salvos e sejam cansados. Talvez ele entendesse desta forma, nesse momento da visão, mas tudo que se refere a isso, que nos dá um entendimento desse versículo, que é a igreja, que ele estava se referindo à igreja. E o trabalho
missionário, o trabalho evangelístico na terra, de pregar e ganhar as almas, espalhar o poder do povo santo, até que todas as coisas seriam cumpridas até o fim, até a volta de Jesus. Então, esta palavra, esse versículo nos dá esse entendimento que ele estava se referindo à igreja de Jesus. Embora, em outras palavras, embora no seu entendimento há 600 anos atrás, antes de Cristo, mas Deus já estava mostrando a ele que o povo santo na terra é a igreja, são os escolhidos, são os separados, são aqueles que estão com o ministério da palavra, anunciando, pregando, ganhando as almas para o reino de Deus. Então diz assim este versículo, segundo o entendimento que o Senhor nos dá aqui. Versículo 8, eu, pois, ouvi, mas não entendi isso, e disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Quer dizer, ali, então, ele entendeu e abriu o entendimento que o fim de todas as coisas é exatamente aquilo que Deus estava revelando a ele, que os finais dos tempos iriam chegar, não no tempo deles, não naquela geração, mas no finais dos tempos, no fim do mundo, no cumprimento da palavra e das profecias. Você vê que quando Jesus voltar, quando a igreja for reunida no céu, ou nas bodas do Cordeiro, estas profecias se cumprirão desde a época de Adão, Abraão, os profetas, e ele também está incluído nisso, né? Porque ele foi usado por Deus para trazer a visão, a revelação do céu para a igreja na terra, para a nossa edificação, até mesmo pelo entendimento, né? Versículo 9, e ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas, seladas, até o tempo do fim. Quer dizer, o anjo de Deus que estava ali falava com ele. E então mandava e dizia a ele, vai, Daniel, prossiga, porque as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ele está falando a mesma linguagem de João do Apocalipse. Era praticamente, dá para entender que é o mesmo anjo que estava lá, porque a forma que falou com ele é a mesma forma que falou em Apocalipse com João. São palavras proféticas do Apocalipse, né? Você vê a mesma forma, a mesma maneira de se dirigir a ele, foi o mesmo anjo, né? Dá para se entender a forma que ele falou com Daniel. Versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Aqui está falando da separação, da pureza, da santificação de todo aquele que vai ser incluído na levada ao reino de Deus. Está falando da igreja, da purificação, do embranquecimento, ainda que provados, está falando de algo que é essencial de Deus, que é a santificação, é a purificação dos pecados, uma vida santa, sem mácula, sem ruga. E é o que a igreja busca, a igreja verdadeira de Jesus hoje, busca essas qualidades, né, de Deus para a sua vida. Porque Deus não tem contato com nada que não seja santo, nada que venha aborrecê-lo mediante o pecado. Então, é uma virtude de Deus, é a santificação, e que nos fala aqui através destes versículos. E diz mais aqui, os ímpios procederão impiamente, e nenhum ímpio entenderá, mas os entendidos entenderão.
E ele estava dizendo aqui, nesta palavra profética, os ímpios, os perdidos, eles não entenderão e continuarão procedendo impiamente. E é o que nós vemos hoje. Quem está aí no mundão aí continua na sua prática ímpia e continua agindo nas suas impiedades e continua agindo da mesma forma. E lá o Senhor já falava com ele na visão. Já falava com ele na visão. E mais, mas os entendidos entenderão. Você vê como é a coisa, como funciona o agir de Deus, né? O próprio o Senhor que estava falando com ele lá sobre as águas, relatando a ele, dizendo que os entendidos, os que são de Deus, vão entender, vão compreender esta palavra e esta mensagem, né? Mas é claro, o próprio Espírito Santo que temos hoje faz que a palavra, ainda que seja uma palavra diferente de tempos, né? Uma palavra profética de 600 anos de Cristo, há milhares de anos atrás, nós entendemos hoje pelo Espírito Santo que nos dá o entendimento. E aqui estava dizendo, os entendidos entenderão e compreenderão. Versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ali 290 dias. Aqui é um período de tempo que ele estava se referindo, né? Desde o tempo do sacrifício contínuo tirado, posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. É um período de tempo de abominação que o próprio Nabucodonosor, naquele tempo, em Babilônia, né, ele estava cometendo as abominações, tomando vinho os utensílios santos de Deus, e ele pagou o preço naquela época, meus irmãos. Ele pecou gravemente, ele conhecia Deus, Nabucodonosor. E ele se tornou um animal, como diz a palavra, e em período de 3 tempos, ele esteve comendo pasto no campo, pela desobediência, pelo erro dele não considerar o sagrado. E aqui estava Deus revelando a ele que a abominação desoladora contínua haveria 1290 dias, um período de tempo que as coisas estariam acontecendo lá e também no futuro isso. Versículo 12, bem-aventurados que espera chegar até 1335 dias, mais um período de tempo do qual Deus estava agindo e que declara aqui a bem-aventurança do tempo, um período do agir de Deus para com eles lá, com o povo, e para com a visão e a revelação que ele estava se referindo ali. Versículo 13, tu, porém, vai até o fim, porque descansará e te levantarás na tua herança no fim dos teus dias. No último versículo aqui, uma palavra de ânimo, tu, porém, vai até o fim, porque descansará e serás recolhido na tua herança no fim dos teus dias. Quer dizer, ali completou e fechou toda a visão que Deus estava dando a ele, do fim dos tempos e do fim dos dias, meus irmãos. É muito profundo e enriquecedor esse livro de Daniel, e a gente tem que estudar ele, compreender, ler com tempo e com atenção especial, porque ele está falando dos tempos finais do mundo, palavras proféticas que vai até Apocalipse, que está falando e relatando em visões profundas de Deus a Daniel a respeito de um fim que para nós hoje está mais perto do que para eles lá. A revelação de que Deus está buscando o perfeito de todos nós para com a sua vontade. Nós compreendermos, entendermos que cada dia se aproxima mais. A palavra, as profecias se cumprindo, a palavra sendo revelada. Hoje se prega qualquer passagem
da palavra de Deus ou das profecias que foram relatadas, você consegue entender e compreender que tudo está caminhando para um fim, que é o fim dos tempos, a confirmação dos séculos e o fim da humanidade e o cumprimento do plano de Deus para com os homens, do qual Jesus vem no arrebatamento, vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo no arrebatamento, para então se cumprir tudo aquilo que está relatado no Apocalipse e na palavra de Deus. Todos os profetas, inclusive Isaías, 1 Reis, 2 Reis, fala sobre isso, sempre tem palavras proféticas a respeito dos finais dos tempos, mas esse texto de Daniel é profundo e entendemos nós que é Deus revelando para nós que somos a igreja de Jesus, estarmos firmados cada vez mais, com temor, amor e fidelidade para com Deus, para que quando as coisas começarem a acontecer, tenhamos paz e saber que estamos firmados nele e que subiremos ao reino celestial, no arrebatamento com o Senhor Jesus. Então, fica aqui, pastor, bem explicado aí esses últimos versículos, nesse podcast, que esse livro Daniel, essa mensagem de Daniel, é muito importante para que se crie temor na igreja e em quem quer que seja. Porque, como diz ali, o tempo do fim vem, e vem com certeza para todos que se acham nesta terra, nesse planeta. E o juízo de Deus vem uns vão para a salvação e outros para a condenação eterna. Esses homens de Deus, Daniel, e os profetas que profetizaram, tiveram que pagar um preço muito alto para que esta profecia, essas palavras chegassem hoje até nós, ao nosso coração, e nós tivéssemos um entendimento como igreja de Jesus, e sabendo que a nossa redenção se aproxima, a nossa vida com Deus, a salvação e a redenção completa se aproxima de todos aqueles que estão em Cristo, firmados em Deus. Amém, pastor Lázaro? Quer aqui? Maravilha. Bem explicado. Deu para entender um pouco aí? Bem explicado. Eu estava analisando também sobre os benefícios e os malefícios da tecnologia, ao qual o Daniel se refere. Né? Sim. E é interessante que, se a gente analisar bem a palavra do Senhor, essa palavra ciência ou conhecimento, do hebraico, é a palavra daí. A palavra significa conhecimento, percepção, habilidade, discernimento. Mas no caso aqui, a ciência, ele deixa bem claro, Deus deixa bem claro para ele que a ciência, a sabedoria iria aumentar muito grande. Tem acontecido. Só que a gente entende também que tudo isso tem os seus benefícios e malefícios, né? Sim, com certeza. Se a gente ir lá para Gênesis, né, vai encontrar lá a árvore da ciência do bem e do mal. Não foi assim que Deus falou para Adão? Então isso serve até hoje. Então toda a ciência, ela traz um benefício, mas também traz um malefício, pastor. Traz benefício, né? Eu estava analisando, a mesma ciência que faz o smartphone, o qual nós estamos aqui usando para fazer um bem, para falar da palavra do Senhor, mas é a mesma tecnologia que desemprega pessoas, que deixa pessoas desempregadas, que cria armamento bélico, né? Armamento mesmo de fazer o mal. Então, essa é a mesma tecnologia. Então, o que cabe ao ser humano é questão de escolha, usar a tecnologia para o bem, mas há quem vai usar para o mal, né? É verdade. É questão de escolha. Mas o interessante de tudo isso, eu estava meditando hoje também, em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 18, que fala uma passagem muito interessante aqui. Porque em abundância, a sabedoria, em abundância, também em abundância de aborrecimento. E acrescenta o conhecimento, acrescenta o sofrimento. Estou falando como está traduzido direto aqui do hebraico para o nosso português.
A gente tem a Bíblia aqui interlinear, né, que faz a tradução direta. Mas você vê aqui, ele está dizendo bem claro aqui que todo conhecimento também traz junto com ele aqui uma carga de sofrimento. Claro, com certeza. Por quê? Porque muitas vezes, para que chegar nessas, para que o conhecimento chegou nessa altura, ou nessa, vamos dizer assim, nesse patamar, teve que haver algum processo no caminho, né? E esse processo, muitas vezes, é um processo ruim. Sim. Não é assim? Antigamente, por exemplo, tinha muito serviço braçal. Hoje, não é mais assim. Hoje é muita máquina. A máquina veio para trazer um certo benefício, mas, por outro lado, deixou pessoas que não se capacitou, ficou para trás. Então, a mudança é muito rápida e drástica, né, pastor? É verdade. É o cumprimento da palavra de Deus, mas a ciência, ela tornou as pessoas mais céticas e se tornaram ateus quanto a Deus. Exato. Porque eles estão vendo aquilo que ela está produzindo. E deixaram de crer no invisível, no impossível, em Deus que não vemos, né? Então, houve uma dificuldade das pessoas crerem por causa da ciência, né? Exato. Ela produziu muitos ateus, a ciência. Você vê que o cientista, a grande maioria é ateu. Eles não acreditam em Deus, né? A ciência poderia ter trazido benefícios como a cura do câncer, né? A cura das doenças, mas não, hoje ela produziu armas de guerra. Exatamente. Produziu aviões, bombas, tudo pela ciência, né? Então, não trouxe o bem, ela produziu o mal em uma grande escala, mas também trouxe um lado bom, se for usado para o bem, né, pastor? Isso, a comunicação mesmo, né? Exatamente, né? Hoje nós estamos aqui produzindo um conteúdo aí, por causa da ciência, que criaram aí os smartphones, né? Fazer a transmissão, né? Digamos, há 30 anos atrás, eu sou de uma época antiga aí, não tinha telefone, a gente nem imaginava que isso ia acontecer. E hoje facilitou a nossa vida para a gente poder pregar e fazer obras de Deus através da ciência que produziu aí os smartphones, os telefones, né? Então, facilitou e ficou mais fácil, né? Sim. E ela trouxe também uma certa dependência, vamos dizer assim, né? Sim, com certeza, né? Com certeza. Sim. É verdade. Trouxe tecnologia e dependência também. Pessoas tornaram-se dependentes do meio ao qual ela está envolvida, né? Hoje, raramente, a pessoa consegue andar sem o celular, porque tem o mensageiro que chama-se WhatsApp. Sim. Exatamente. E a pessoa usa para o trabalho, ou se não, para se comunicar apenas. Então, ficou um gadget, né? Um dispositivo indispensável. Sim, e também tem um detalhe, né? Essas benfeitorias depende da pessoa. A pessoa pode usar para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, está no coração a escolha da pessoa, o que ela vai fazer com o que ela tem hoje de melhor na sua mão, né, pastor? Sim, exatamente. Então, vai depender do coração de cada um, né? Do coração da pessoa. É verdade. Com certeza, né? Então, a pessoa que tem que optar pela escolha. Né? O pastor Cláudio está assistindo aí. Tá, eu mandei um convite para ele lá. Não sei se tem tempo para ele. Ele tem tempo ainda. Se ele quiser. Eita, glória a Deus. Pai do Senhor, meu pastor Cláudio. Deus abençoe. Pastor Cláudio, outro pastor que também é pastor. O pastor Renato está aí também. Renato, isso. Também. Isso. São homens de Deus, abençoado, né? Amém. Glória a Deus. Meus amados, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Cláudio. Já está aí ao vivo aqui. Então, mas eu entrei, sabe por quê? Eu estou passando muito mal, meus irmãos. Eu não estou bem. E a gente tem que ter palavra de cristão, né? E aí, como é que eu estou até descabelado, estava deitado no sofá aqui, a cabeça está explodindo de dor. Aí eu falei, não, eu vou entrar para pelo menos falar com esses homens de Deus aí. Vocês sabem que eu não sou assim, né? Eu não sou com essa cara, né? E eu tá dando umas pontadas aqui assim, e eu fui dar aula de bateria,
Desde a hora que eu cheguei da aula de bateria, eu não estou bem. Aí eu deitei no sofá, minha esposa agora me chamou, falou, levanta, rapaz, você faz alguma coisa que você... Eu falei, não, eu não vou em hospital, nada, aí como é que eu tô? Não tô legal. Aí eu falei, eu vou entrar para falar com esses homens de Deus aí, que eu não sou nem digno de pregar numa live dessa aí. É bênção de Deus. É isso. Você está convidado aí para falar do assunto aí. Daniel 12:4, você conhece não? Conhecimento, ciência. Se puder falar um pouquinho, né? Eu sei que você está com dor de cabeça aí, mas Deus vai dar vitória. Eu deixei tudo preparadinho aqui, ainda. Tá tudo aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Glória. Peraí. Deixa eu pegar aqui meu fone que fica melhor para mim. Eita, não era para ouvir, né? E obrigado por esse convite, viu, pastor Sérgio Garcia? Amém, meu pastor Cláudio. É uma honra estarmos juntos mais uma vez, amém? Muito obrigado mesmo. Nossa, eu tô aqui que eu tô... Aí eu liguei pro evangelista que vai pregar a minha live, eu vou cancelar minha live hoje às 8 horas. Falei, não tenho como... eu falei, não tenho como fazer, não. A gente faz para Jesus, a gente tem que estar bem, né? Por fazer, eu não faço, não. Espera um pouquinho só, meus pastores, rapidinho. Tranquilo. Deixei arrumadinho aqui ainda. Glória. É benção. É Daniel 12, né? Que vocês estão? 12. Daniel 12. 4. Isso. Os últimos tempos, as palavras seladas. 12:4, né? Isso. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Aí que está. Eu entrei e eu já ouvi o pastor Lázaro falando, né? E hoje ainda eu comentei sobre isso. Eu estava cumprimentando um servo de Deus e ele não olhava para mim porque ele estava olhando para onde? Para o celular. E ali eu com a mão estendida, conversando com outro varão, e eu com a mão estendida, ele no celular. Aí eu peguei, fiz assim, falei, desperta, acorda. Aí ele olhou, pastor, perdão, aí me deu a mão, falei, esse é o aparelho de celular. Foi inclusive até no meu trabalho, na hora que eu fui dar aula, eu passo ali pelo posto de gasolina que eu trabalho ali, aí o outro frentista falou assim, olha, esse aí é o mal do século, né? É o mal a qual quantas vidas, quantas famílias, né, estão sendo desfeitas e nós não vemos mais, a tal da tecnologia, nós não vemos mais a busca de uma sabedoria, de uma leitura, de uma busca no colégio. Tudo que vai fazer agora, né, é tudo pelo Google, não tem mais aquela pesquisa, aquela inteligência do ser humano e nem para nós como cristãos aquela sabedoria que vem de Deus, né? Então isso atrapalha muito, inclusive até eu tive no culto da minha igreja essa semana, né? Então eu não consigo, né? Ver assim o tanto desse aumento que mostra, para encerrar essas palavras, quando ele estava aqui, né, fechando, selando esse livro, significando que ele deveria ser mantido a salvo, preservado, né? Aquilo tudo a qual foi ensinado dentro da palavra, aqui mostrando para nós que para que os crentes dessa época pudessem rememorar a obra de Deus, né, na sua história. E nós vemos que através desse aumento da tecnologia aqui, mostrando, Daniel, ele estava assim, sem entender o significado exato daquilo que poderia estar acontecendo nas épocas que se pudessem poder ultrapassar a tecnologia, atrapalhando o mover a qual Deus tem pronto para fazer na vida do ser humano. E Daniel aqui na sua sabedoria, mostrando para nós, né, que nós podemos estar assim ligados, observando, atentos, né, no desenrolar de tudo que acontece em nossa volta, nos fatos, mas realmente no fim dos tempos. E nós vemos aqui, né, que o livro ele não será completamente entendido pelo povo, pelas nações,
até a qual a história terrena venha a ser desfeita, né? Então, o ser humano preso nisso. E uma outra coisa que nós podemos falar, como eu peguei aí pelo caminho, né? Porque eu fui avisar os irmãos, nós vemos uma coisa tão interessante sobre o Google, né? Que quando você puxa o Google para você perceber sobre a tecnologia, ou, lendo ele ao contrário, ele é El Gog, né? Deus, e é um Deus que não é o nosso Deus, né? E isso tomou conta de tudo. Tomou conta do mundo, do globo terrestre. Então, tudo que vai acontecer, o ser humano agora, ele vai na tecnologia. E no início da nossa caminhada, nós vimos que não tinha, né? Não era bem dessa maneira. E estava aqui, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo levar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E mostrando para nós, né, que os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refulgerão com as estrelas sempre e na eternidade. Então Daniel olhou, ele viu uma situação que ele falou, como que será esse final? O que vai acontecer? Esse livro será fechado, esse livro será lacrado, esse livro será totalmente selado. E muitos vão ficar sem entender os motivos a quais Deus tinha esse propósito. Porque o povo, hoje em dia, infelizmente, né, seria como a gente faz, ler a palavra, buscar na palavra. Esse dia até a gente comentou, né, pastor Sérgio Garcias? Estava eu, pastor Sérgio Garcias e o Rogério, evangelista Rogério, nós falamos sobre isso. É uma coisa tipo assim, vai pregar, abre o celular. Vai fazer alguma coisa, abre o Google. Vai fazer alguma coisa, pesquisa. Até o pastor Sérgio comentou, lembra, pastor Sérgio? Sim, foi essa semana passada, né? Então, esse aumento da tecnologia, como nos mostra aqui, correrão porque a ciência se multiplicará. A tecnologia vai bradar. Então, as pessoas estão deixando de lado aquela busca do entendimento, deixando de lado ler a palavra, ou buscar na palavra, ou ruminar a palavra, entender o que está lendo, porque existe uma diferença, né? A Bíblia, ela não é feita para ler, ela é feita para meditar, né? Então as pessoas muitos leem a Bíblia como um livro normal. Não, a Bíblia é feita para meditar. A gente pega aqui, como está aqui, né? Daniel fecha estas palavras. Espera aí tem que meditar o que é fechar essas palavras. O que é selar um livro? Mas aí a ciência aumentou, a tecnologia tomou conta. Aí todos vão na busca da tecnologia para querer saber e ter uma resposta que não vem de Deus. Para saber e ter uma resposta que não vem dos céus, como estamos vendo tudo o que está acontecendo. E este livro sendo selado, muitos estarão assim, sem saber como se comprometer com a verdade, por causa da ciência multiplicada. E quando a gente olha aqui no livro passando, né, mostrando para nós, dentro aqui da própria Bíblia, deixa eu abrir aqui, nesta parte, a qual eu deixei grifado, onde mostra aqui, né, que Daniel, neste capítulo, né, sobre as 70 semanas, a grande tribulação do Apocalipse, então vai se iniciar. E esta aliança sendo feita, nós vemos aqui uma diferença que será tomada. Só um minutinho, meus amados irmãos, buscando aqui, olha, mostrando sobre os últimos dias, né? Mostrando aqui sobre essa passagem, como é descrito em Daniel, né? E nesse tempo da inquietação que haverá entre o povo. É uma inquietação, é um paralelo que vive o ser humano, buscando tentar entender muitas coisas, e Daniel, com essas palavras fechadas e seladas, estará até o tempo do fim, já está marcado, já está selado, já está aqui no sacrifício. Mas uma coisa que me chama muita atenção, pastor Lázaro e pastor Sérgio Garcias, eu me apego lá no versículo 13, quando diz assim, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua morte no fim dos dias.
Aqui tem muitas Bíblias que na tradução diz assim: Daniel, tu, porém, vai até o fim, cumpre bem a sua obra como um profeta, como um evangelista, como um servo do Senhor. Então nós temos que estar ligados dentro desta palavra de Daniel, um homem a qual, quando ele entrou no capítulo 12, ele pôde fazer menção das ressurreições, da separação, né, aonde haveria, aonde pôde colocar sobre as 7 semanas, né, 49 anos, começaria com a ordem de reconstruir, de restaurar Jerusalém, e isso tudo foi influenciando 62 semanas, né, que seriam 434 anos, começando a construção daquele muro, e isso tudo foi entrando e Daniel encaixando e falando, peraí, mas será fechado o livro, será selado, as palavras serão fechadas, e até o final do tempo ela se cumprirá. Então eu queria deixar a minha parte dentro disso, que nós temos que realmente buscar dentro da palavra e entender que é daí para mais. É nós entendermos aonde já voltando na parte da ciência, muitos países estão deixando o ser humano de lado e estão colocando a ciência para o trabalho. Estão deixando os pais de famílias desempregados para colocar robóticos, para colocar ciência, para colocar instrumentação, para colocar tudo que vai fazer, computador, 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 e o ser humano ficando para o final, o ser humano ficando para o canto, o ser humano ficando desempregado, o ser humano sem oportunidades. E aí nós vemos que muitas das vezes nós não podemos, né, tentar mudar o que está escrito dentro desta palavra. Não podemos tirar um tio, não podemos colocar um ponto final que não está necessário, não podemos distorcer esta palavra, porque ela é a palavra de Deus e nós temos que seguir até o fim para recebermos a nossa vitória e estarmos no céu com o Senhor. Então não vamos deixar, né, que isso venha contaminar a nossa vida através da sabedoria que vem de Deus sobre cada um de nós. Amém, pastor Lázaro, pastor Sérgio. Eu quero ser muito grato, né, aos irmãos por esse convite maravilhoso. Benção, pastor. Cláudio. Benção. Que benção. Ele estava falando uma coisa interessante aí, pastor Sérgio, pastor Cláudio. Falou algo interessante que sobre a questão aí do prejuízo, né, no caso da tecnologia. Eu estava ouvindo o Elon Musk falando outro dia, e ele está dizendo lá em Dubai lá que provavelmente, né, eles vão fazer uma renda básica universal. E não só isso. Outro dia também lendo uma matéria, esses chats que conversam com as pessoas, né, tem um chat GPT, tem outros, e uma mãe está processando o Google porque o filho dela fez coisa ruim com a vida dele, né? Colocou fim à vida dele por causa do conselho desse chat, com o qual ele estava trocando muita ideia, né? A ciência, no fim, colocou cabo à vida dele, né? Porque se nós formos ver, pastor Lázaro, essas mortes que começou, que o senhor vê no Brasil, né, não tinha. Aí teve agora, alguns anos atrás, aquele jovem que entrou no colégio e saiu atirando em todo mundo, né? Aí depois passou uma semana, um outro jovem, esse daí que atirou, acho que foi em São Paulo. Depois um outro jovem foi numa creche, começou a matar as crianças. Depois passou 1 ou 2 meses, um outro jovem entrou em outro colégio no interior, né, de São Paulo, e foi lá e começou a esfaquear as pessoas. Aí eu até comentei isso hoje. Por quê? É o tal do joguinho, é o tal da tecnologia, é o tal de ficar enfiado no celular. Aí muitos dizem assim, mas se você for olhar, tem coisas boas. Sim, sim, mas eu lembro uma vez, né, que o meu pai ainda era vivo, e quando já tinha aquele celularzinho pequenininho de abrir e fechar, né, só atendia a ligação, né? Aí a minha irmã falou assim, pai, eu vou comprar um celular melhor para o senhor, e um celular com uma câmera fotográfica, um celular com a filmadora. Meu pai falou, não quero esse negócio não. Aí minha irmã falou assim, não, mas é novidade, né, pai, uma coisa melhor. Meu pai falou, não, câmera para tirar foto tem que ser a câmera de foto, filmadora tem que ser a própria filmadora. Aí minha irmã falou, mas o senhor não vai querer? Eu falei, não, porque o celular tem que ser só para atender. Alô, tudo bem? Eu estou bem. Você também? Tá tudo jóia? Tá bom.
Aí eu falei, realmente, né, a tecnologia tomando conta, né? Então atrapalhando, né, muitas coisas. E quantos que estão, né, perdendo a vida? Nós estamos vendo pessoas que estão entrando nesse negócio da parte nazista, da parte das mortes, da parte das emboscadas. Tudo isso que está acontecendo, aonde que eles aprendem? Eles aprendem dentro do celular. Aí, às vezes, a gente olha na ciência, algumas coisas ajudam? Sim, claro que ajudam. Não estou dizendo que não ajudam, né? Hoje em dia, para você achar uma pessoa, né? Eu sou policial, e antigamente, para você descobrir o endereço de uma pessoa ou o telefone, você tinha que suar a camisa para investigar, para descobrir. Hoje não. Hoje você pode estar lá no final do Amazonas, mas eu estou aqui em São Paulo, aqui no Rio, onde eu moro. Se eu digitei ali, eu já sei que você está lá e já peguei seu telefone. Eu já te achei. Então, quer dizer, ajudou alguma coisa? Ajudou. Mas quantos que estão sendo prejudicados? E uma coisa que me chama a atenção, pastores, é essa, para mim, assim, encerrar e ouvir vocês, é esse problema no nosso meio como cristão, né? Quantos que estão enfeitando o pavão dentro da palavra por causa dessa tecnologia? Não está vindo de Deus, não está vindo do Espírito Santo. Então começa a inventar, isso, aquilo, aí você vai na Bíblia, mas não está. O problema é isso, porque a pessoa que ela é mal informada, vamos dizer assim, que não está dentro da tecnologia, ela está na igreja, ela vai abrir a Bíblia e falar, mas isso não está escrito na minha Bíblia. Aí a cabeça da pessoa começou, mas o pregador falou isso, aonde ele tirou isso? Como é que veio isso? Então a tecnologia foi lançada em cima da palavra, tirando o poder que vem do Espírito Santo. Se eu estiver errado, eu gostaria até que os pastores me corrigissem nisso daí. Não, é verdade mesmo, pastor Cláudio Gério. Inclusive foi um prato cheio para os profetas, né? E a tecnologia no sentido, né? Que tem acesso a todo mundo, né? O que trouxe de benefício para os pregadores, para a palavra de Deus, para aquilo que é certo e verdadeiro, também trouxe o prejuízo para quem distorce a palavra, né? Então, isso aí ficou bem assim mesmo, né? Bem complicado. O pastor falou algo interessante aí, realçando aí. Outro dia eu estava comentando até com o pastor Sérgio, usando a tecnologia, mas para isso mesmo, para perverter coisas que não estão na Bíblia e querem, né, invencionice, né? A verdade é essa. Fica inventando coisas para fazer pessoas. Unção do bolo, olha só. Unção do martelo do Thor, metralhadora, rasteiro vida. Meu Deus. Meu irmão, coisa, olha, dá para enumerar. Fora, teve alguns lugares aí que o pastor fez os fiéis comer capim, que era capim ungido. Meu Deus. É coisa de doido. Tudo isso por quê? Os que estão lá e se dizem fiéis, tá mais com cara de infiel, né? Porque não lê a Bíblia. Se não lê a Bíblia, não lê a palavra, qualquer um engana. Isso aí. Infelizmente. É isso aí. E a tecnologia deu voz para essas pessoas, né? E ali no livro de Daniel, né, como está nesse tema, né, eu quero parabenizar, tá, o pastor Lázaro, eu tô até com saudade, o Sérgio, dele pregar na minha live, que ele é um amor de pessoa, um homem de Deus. Deus abençoe muito, viu, Lázaro? Deus abençoe muito você com essa ideia que você teve aí, que o Espírito Santo, né, te mostrou para você fazer esse trabalho lindo. Quando eu vi que o pastor Sérgio Garcias, ele me convidou, eu falei, Jesus, que coisa gostosa. Eu amo, né? Eu amo, porque eu gosto de estudar a Bíblia, né? Eu gosto de sentar e ficar mastigando. Aí quando o pastor Sérgio me convidou, eu falei, que coisa, eu amo. Se tiver toda semana, se eu puder estar toda semana, eu tô junto, porque eu amo isso aí. E é isso que o senhor acabou de falar, né? Inventam as coisas, tirando da onde? Do Google, né? E vendo ali que ali é algo que foi feito, que foi maquinado, que, olha, com todo respeito a todas as pessoas, me perdoem, meus irmãos, mas é a minha visão. Sim. Tem coisas boas, mas está selado. O livro foi selado, a palavra foi fechada. E está dito ali que já está selado e fechado este livro até o final dos tempos. Então, às vezes, nós vemos o povo cristão
se assustando. Ah, mas está acontecendo isso. Aí às vezes chegam em mim, ah, pastor, mas aconteceu isso em tal lugar. Eu falei, daí para pior. Não, o senhor tem que profetizar. Um dia veio um pastor dizer para mim que eu estava errado. Eu falo assim, o senhor está errado, o senhor tem que profetizar a bênção. Eu falei, mas eu não estou profetizando maldição. Eu já estudei a palavra e já aprendi em Apocalipse que a água será o produto mais caro vendido na face da terra. Hoje um galão de água, onde eu moro, custa 15 reais, 20 reais. Então, se a Bíblia disse, já está escrito, já está selado a palavra. Aí começam, né? E outra coisa também que a gente vai vendo, né? É arca no altar, sendo que a Bíblia diz que não era para fazer igual, e coloca aquela arca. Ah, essa aqui é a arca do concerto no altar da igreja. Peraí, a Bíblia diz que não pode, que não existe, que não pode imitar, que não pode fazer isso. Aí, não, mas eu vi em tal lugar. Ah, aí quando entra esse eu vi, a gente vai na ciência. Quando entra esse eu vi, a gente vai na tecnologia. Aí eu creio que Deus deve ficar assim, né? Falando com Jesus à sua direita. Olha lá, meu filho, o homem está distorcendo tudo que nós ensinamos, meu filho. É complicado. É muito trazendo complicado. costume judaico para a igreja, né? Isso. Costume, rito judaico. Que isso daí é a velha aliança. Agora nossa aliança é Jesus. Acabou. Justo. Quando começou, né, a guerra, né, quando começou lá o pessoal, mas eles estão guerreando contra Israel, eles estão isso. Aí um dia eu estava até na live toda quinta-feira eu fazia live com a evangelista Raquel lá de Nova York, e ali nós começamos a falar sobre isso. Eu falei, gente, a gente pede, nós pedimos porque somos seres humanos, né, tá aqui, somos carne e seres humanos. Então a gente pede, Senhor, tem misericórdia, acaba com a guerra. Mas se formos olhar na Bíblia, se já está selado e fechado, está dito que depois que Israel for tomado, Jesus volta. A Bíblia diz isso, não somos nós. Então depois que Israel for tomada, aí está lá já, ó, outros países já estão mandando sinais. Olha, nós vamos nos unir, nós vamos tomar Israel. Aí eu falei isso na live da evangelista Raquel. Eu falei, Israel vai ser tomado. Ah, mas não, tem que pedir paz, a gente tem que pedir que Deus termine com a guerra. Eu falei, mas não adianta a gente pedir, está selado no livro, está escrito no livro. Não é isso, pastores? Exato. Não tem como revogar. O que Deus falou está falado, e pronto. É verdade. E ali é uma briga de família, né? Briga de família. Isso. O Ismael, né, contra o Isaac, né? Isso aí. Não? Já abriram o campo, né? Exato. Eu fiz uma pesquisa que está, né, na palavra, né? E diz daquele campo que será aberto e um buraco muito grande será feito. Então, lá em Israel já está sendo aberto um buraco e ninguém está entendendo que buraco é esse. Aí quando você vai lá na Bíblia, que você lê, você fala, meu Deus, vai ser aberto um campo, um buraco e tal, e isso é o pessoal, mas o que está acontecendo? Tanto é que já foi dado as informações, né, pelos telefones em todos os países, os embaixadores, pedindo para todo o povo que seja judeu voltar para o seu próprio país. Eles estão, assim, está saindo muitos aviões de muitos países pedindo para o povo voltar para lá. Estranho, né? Você imagina. Você está aqui, né? Eu estou aqui no Brasil. Quando eu fui para o Japão, foi 28 horas de avião. Aí você morar aqui no Brasil e você ter que voltar para o Japão porque uma ordem foi dada. Aí o pessoal fala, mas por quê? Aí nós vamos na ciência. Opa, o homem fez isso e estragou o que Deus fez. Agora vocês vão ter que voltar. Aí está a correria nos aeroportos, aí está o povo, eu tenho que voltar, eu sou judeu, eu tenho que voltar para minha terra, é uma ordem que foi dada no país, estão abandonando família, estão abandonando tudo para ter que voltar da onde eles saíram. Aí quando a gente descobrir, falar, que nem está agora, né, essas papas, vai acontecer isso, mas aqui no Brasil está acontecendo isso, que aquilo outro. Não, gente, vamos esperar. Mas a gente espera assim, descansando nos braços de Deus, na sombra do Onipotente, mas sabendo, uma hora ou outra vai haver algo, vai acontecer algo pior. A gente tem que estar preparado no Senhor, né? Vou dizer que haja paz e segurança, né? Entendeu? O euro está aí, né? O euro está aí. Você vai em Apocalipse, está lá. Porém, após quando as duas torres caírem,
acabará o domínio. Peraí, quem dominava o mundo? Estados Unidos, né? As duas torres caíram, né? Estranho, né? Aí o pessoal pensa, mas como é que o avião foi bater o avião na torre, né? Aí o ser humano fica sem entender. Mas se a Bíblia diz, as duas torres cairão, e aquele país, ele não terá mais o domínio do mundo. Aí você pode ver o que estão passando nos Estados Unidos, já começou a prova nos Estados Unidos, já começou os problemas nos Estados Unidos, já começou a frieza espiritual nos Estados Unidos, aí já começou os outros países já começarem a comandar a moeda, aí você vai em Apocalipse, o euro, aí o que já está funcionando? O euro, agora estão vindo com o Bitcoin, aí vem o Bitcoin, igual a ciência aí, né? Aonde você for agora será o Bitcoin, não vai usar mais as notas. Aí já tem aqui no Brasil lugares que estão pondo o chip na mão e pagando na maquininha do cartão de crédito. Olha o livro que Daniel está falando. Não é isso? Exatamente. Verdade. É isso aí. E o pastor Aí Sérgio é o... O pastor Sérgio falou outro pode dia, falar. Só para não esquecer o time aqui. Ele falou algo interessante, que tinha pessoal aqui do Brasil vendendo a íris do olho. É só isso. Olha aí. Olha aí. Ó. É difícil, Estão comprando aí, né, a íris do olho das pessoas, né? Olha. Então isso aí também é um cumprimento da palavra de Deus aí, que a marca da besta está vindo aí, né, meus irmãos? E a íris do olho da pessoa identifica tudo do ser humano da pessoa, segundo as pesquisas, né? Então, já é um sinal da marca da besta aí que está chegando no mundo, né? É isso aí. É isso aí. Eu estudei muito, pastores, na época. Vocês lembram daquele dos Illuminatis, né? Vocês lembram dos Illuminatis? Sim. Eu estudei muito dentro daquilo, né? Eu pesquisei muito e algumas coisas que realmente, né? Quando mostraram aqueles montes de caixões, né? Não tinha acontecido nada. É isso, pastor Lázaro. Não tinha, você lembra? Não tinha acontecido nada em país nenhum. Começaram a soltar umas fotos. Senhor? Eles estavam se preparando. Né? Eles estavam se preparando. Isso. Aí começou a mostrar as fotos. Aí um dia mostrou no Fantástico um lugar no Brasil também cheio de caixões. Aí começou aquele argumento, né? O que é aquilo? Meu Deus, o que é aquilo? O que é aquilo? Chegou o Covid. Já usaram os caixões. Meu Deus, eu tô todo arrepiado aqui, todo arrepiado. Chegou a Covid. Cadê os caixões? Já estão usando os caixões. Pessoas sendo lançadas num buraco e coberta com terra morta. Quer dizer, aí vai falar assim, mas aí às vezes a gente também ouve perguntas no evangelismo, dizendo assim, mas Deus não é bom? Vocês não pregam que Deus é bom? Vocês não pregam que Deus cura? Eu já passei por isso em evangelismo, em bate-papo com pessoas não cristãs, mas o Deus, ele não cura? Vocês não dizem que Deus é misericordioso? Aí eu falo, mas depois tem uma vírgula escrita assim, Deus também é justiça, né? Estão esquecendo dessa palavra. Essa palavra que é a principal. É isso aí. Ele é soberano. É isso aí. Ele é soberano. Né? Se não quiser curar, tudo bem. Foi isso aí. É isso aí. Agora precisa estar preparado para passar para o outro lado, né, pastor? É isso aí, preparado para passar para o outro lado. É a palavra fiel essa daí. Porque realmente a ciência tomou conta, não tem mais como tirar, né? Eu não vou citar nomes, nomes porque nós estamos ao vivo, mas aí, sem citar os nomes, nós estamos vendo aí, já estão, né, em funcionamento. Quando eu fui para o Japão, eu fui em 95. Já existiam coisas lá que no Brasil ainda não tinha chego. E hoje já está há muito tempo. Então, já existem países que os garçons e as garçonetes são os robôs que estão de patins dentro do restaurante entregando comida para o cliente se alimentar. Mas não era um homem que entregava, não era um pai de família que trabalhava ali. Postos de gasolina que já estão como Estados Unidos. Não precisa de frentista. Já põe a moedinha, vai lá com a mangueira e pá, abasteceu. Agora já tem o carro elétrico. No Japão já está em funcionamento o carro a água. Já está em funcionamento
lá não chegou aqui ainda, mas o carro elétrico já chegou aqui para nós. Hoje os postos de gasolina aqui, eu fui em Volta Redonda semana passada, eu parei num posto lá que eu conhecia, que eu morava perto dele, no bairro que eu morava. Eu entrei e falei para o frentista, eu falei, que é aquela bomba ali, cinza e azul, é GNV? Ele falou, não, aquilo lá, seu Cláudio, é a bomba do carro que é para abastecer, para dar carga, né, no carro elétrico. Eu falei, Jesus, já está aqui no posto aqui de vocês? Aqui em Volta Redonda? Ele falou, já. Então, peraí, olha o selo do livro, olha o cumprimento da palavra. E aí, se não nos prepararmos, a gente fica. E não podemos ir junto, né, pastores? O que a gente ensina muito aqui na igreja. Aí vai vir a hora que vai chegar em nós. Põe o chip para comprar as coisas. Meu irmão, eu não vou pôr, ué. Então você vai dizer, então tá bom, eu vou pregar lá dentro da cadeia. Mas como é que eu vou pôr uma coisa? Não pôr. Aí vai ser a hora, aleluia, glórias. Aí vai ser aquela hora que nós vamos ver. Pedro negou a Jesus antes do galo cantar. Quantos que não estarão negando Jesus nessa hora? Quantos que não estarão falando assim, se não pôr o chip vai tirar meu CPF, se não pôr o chip meu CPF vai ser cancelado, eu vou pôr o chip. Aí vai estar no altar das igrejas, com aquela imagem, com aquele símbolo no seu corpo, né? E dizendo, não, o Espírito de Deus está na minha vida, Deus está fazendo a obra sobre mim, mas peraí, com um chip dentro de você, sendo que se você foi em Apocalipse e diz que não é para pôr, aí entra, né, o adultério a Jesus. Quantos não vão trair Jesus por causa da ciência? Eita, que mistério. Parabéns, viu? Vocês são bênção fazer uma live dessa. Eu não sou nem digno de estar numa live dessa, ainda mais passando mal. Pastor, Jesus. É a bênção de Deus. Amém. Bênção de Deus. Com certeza, pastor. Então tá, meu pastor. Encerramos aqui, né? Foi bênção. Agradecer a vocês aí, né? Tem mais coisa, né? Mas eu acho que por hora... Né? Quase 1h30. Oi? 1h30 depois? Vai muito rápido. Né? Se fizer a próxima, pode me chamar, pastor Sérgio. Vamos sim, vamos programar isso. Vai ser dentro, né? Amém. Bênção de Deus. Tem que estar muito obrigado. Tá bom. Deus abençoe, meus amados irmãos. Fiquem na paz, viu? Glória a Deus. Eu agradeço ao pastor Sérgio, ao pastor Cláudio. Muito obrigado. Pastor, também agradeço, viu? A participação aí. Obrigado mesmo. Muito, muito grato, viu? Obrigado. Depois eu vou pegar esse vídeo. Eu vou mandar para o YouTube também. Me renovei muito hoje, viu? Me renovei só de estar aqui esse pouquinho tempo aqui, né? Pedindo perdão por entrar agora, por estar passando mal, mas só esse pouquinho eu renovei a minha vida, renovei minha vida espiritual através dessa live, viu? Renovei mesmo. Glória Deus abençoe, meu Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, tá? Pai do Senhor. Pai, fica na paz. Deus abençoe. Na paz. Amém. Deus abençoe todos. Agradeço a todos, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, né?